porque nós vamos agora nos aprofundar nos ensinamentos da Santa Igreja e na própria tradição, na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja, sobre o que é a Eucaristia, qual é o fundamento da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, que é um fundamento sacrificial, é um fundamento de sacrifício. Para entrarmos na parte sacrificial, é preciso entender. Jesus, quando instituiu o Santíssimo Sacramento, eu vou até me sentar, porque isso não é uma pregação, é uma formação. Jesus, quando instituiu o Santíssimo Sacramento, na quinta-feira santa, ele toma o pão e pronuncia a palavra de consagração: isto é meu corpo, tomando o cálice, isto é meu sangue. As próprias palavras com qual Jesus consagra e pela primeira vez entrega o seu corpo, a primeira missa, já são palavras de entrega. Jesus ele vai dizer: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue. Este é o cálice do meu sangue que será derramado. Então ali já nas próprias palavras da instituição do Santíssimo Sacramento, já são palavras de entrega, de alguém que está dando algo, ofertando algo, dando o seu próprio corpo, o seu próprio sangue numa entrega que vai ser derramado, que vai ser entregue. Então a Santa Igreja entendeu muito bem que ali já acontecia o sacrifício. Aquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa, toda a paixão, a morte de Jesus, ou melhor, na própria quinta-feira, na noite da agonia, onde Jesus vai suar o sangue, derramar seu sangue na agonia no Horto das Oliveiras, é o mesmo sangue que ele já tinha consagrado na quinta-feira, um pouco antes do horto, um pouco antes, na ceia pascal, já era o próprio sangue que ele tinha dado aos discípulos, é o seu sangue que começava o seu derramamento naquela noite. Então a igreja vai usar duas palavras muito claras, que é bom vocês guardarem muito bem essas palavras: a paixão cruenta e a paixão incruenta de nosso Senhor. Na quinta-feira santa, acontece todo o sacrifício da sexta, já aconteceu. Na quinta-feira, Jesus já estava entregando-se inteiramente, tanto qual ele seria entregue na sexta, só que de uma maneira incruenta, ou seja, sem o derramamento do sangue. Sem ver o derramamento do sangue, mas Jesus já derramava o seu sangue, porque na própria instituição já era uma instituição sacrificial. O meu corpo que é dado, que é entregue, o meu sangue que será derramado. Então na instituição, na quinta-feira, Jesus já estava celebrando tudo aquilo que aconteceria na sexta, só que então era de uma maneira incruenta. Na sexta-feira, aí exposto para o mundo, no Calvário, na cruz, o sangue sendo derramado, sendo jorrado, aquele sangue que escorria do seu corpo, as chagas expostas, todo aquele sangue sendo lavando toda Jerusalém, onde ele passava, poças e poças de sangue, a crueldade da flagelação, de uma maneira cruenta, porque nós víamos o derramamento do sangue. É muito importante entender essa parte de sacrifício diante da lei judaica. Quando nós pegamos o livro do Êxodo, no capítulo 12, Êxodo capítulo 12, nós vamos ver a saída do povo do Egito, onde vai ser instituída a Páscoa, onde os judeus vão começar a celebrar a Páscoa, que é a alimentação, vão comer um cordeiro, comer pão ázimos e vão fugir, porque naquela noite o anjo do Senhor iria passar e iria matar todos os primogênitos, a última das 10 pragas do Egito. E quando o Senhor vai dizer a Moisés: Moisés, eu quero que se pegue um cordeiro sem mancha, puro, que coloque ele, que o asse num graveto, e o graveto, quando assava um cordeiro para a Páscoa, o graveto que colocava dentro do cordeiro, sem quebrar nenhum osso dele, era um graveto que formava uma cruz. Então colocava assim 2 paus assim dentro do cordeiro e o assava inteiro, sem quebrar nenhum osso. Depois eles comiam pão ázimo, ervas amargas. Aí Moisés disse: agora sim, já com o sangue desse cordeiro, os batentes da porta,
cinja com os batentes a porta com o sangue do Cordeiro, porque todas as batentes das portas que tiverem o sangue do Cordeiro, o anjo do Senhor, quando passar, não entrará e não matará o primogênito. Ali estava se celebrando a Páscoa. O Cordeiro, os pão ázimo, as ervas amargas, uma comida que tinha que ser comido rápido. No outro dia não poderia sobrar nada para o outro dia, porque era a passagem, a Páscoa. No outro dia, a grande libertação de Israel, do povo hebreu, do Egito. Nosso Senhor, quando vai celebrar a sua Páscoa, a verdadeira Páscoa, e a gente pode pensar assim: Jesus viveu a fé judaica até os 30 anos, perfeitamente, também no seu tempo, no tempo de sua vida pública também, ele ia na sinagoga, deveria sim celebrar a Páscoa como todos os outros judeus celebravam, que toda a Páscoa eles faziam a mesma cerimônia. Matavam o cordeiro, assavam o cordeiro, comiam durante 7 dias o pão ázimo. O povo judeu, até hoje ainda o judeu, ele celebra a Páscoa lembrando a libertação de Moisés, da mesma maneira que o Senhor disse. E é engraçado que o Senhor ele vai dizer assim, isso é muito providente, ele vai dizer assim no versículo 4: este dia vos servirá de memorial. Memorial. Memória para o povo judaico não é igual para nós, assim, que a gente pensa assim, só lembrança. Memória para o judeu é tornar presente, tornar atual, atualizar algo. E Jesus, na quinta-feira santa, quando ele vai entregar o seu corpo, o seu sangue, e muito providentemente na espécie do pão, ou seja, não há mais pão, aí vai dizer a doutrina católica, não existe mais pão após a consagração, verdadeiramente é o corpo e o sangue de Jesus. Jesus não se faz pão, Jesus se faz alimento, não existe mais pão, mistério que a igreja chama de transubstanciação. Jesus vai usar o pão ázimo também como a matéria para o seu corpo. E a festa judaica era celebrada com pão ázimo, e ainda mais se comia a carne do cordeiro. Então Jesus usa o pão ázimo como matéria, e ele mesmo é o cordeiro. Porque esse era o sacrifício que eles faziam, os judeus faziam, o sacrifício da antiga aliança, para celebrar a Páscoa. Para celebrar a Páscoa. E Jesus, na verdadeira Páscoa, a verdadeira libertação, ele vai entregar o seu corpo, o seu sangue, como libertação. E aí a igreja vai dizer de forma incruenta, assim, o derramamento do sangue. Então já era um sacrifício. Mas Jesus ele vai seguindo tudo a prefiguração do Antigo Testamento. Ele vai trazendo toda essa prefiguração do Antigo Testamento, do sacrifício da libertação judaica. Ele vai entregar o seu corpo na prefiguração. Só que não mais com um cordeiro de rebanho, mas ele como o verdadeiro cordeiro de Deus. Então fica muito claro, e aí você guarde isso, quando o Senhor vai dizer a Moisés: esse dia vos será de memorial. Jesus, quando vai instituir o Santíssimo Sacramento, ele vai dizer: fazei isto em memória de mim. Os protestantes, eles dizem que, na verdade, é só uma lembrança, porque Jesus disse fazer em memória, é só para lembrar. E não entram no contexto claro do hebraico, do povo hebreu, que memória para o hebreu é tornar presente, atualizar. Por isso que a Santa Missa para nós, ela não é uma memória do que aconteceu no Calvário, ela é o Calvário. Não é um outro sacrifício, é o mesmo. Vamos tomar aqui, eu inicio já pegando, porque muita gente diz que o Concílio Vaticano II disse que a missa é uma ceia, isso ou aquilo, que a missa não é sacrifício, que era só no rito tridentino, no Concílio de Trento só, porque o Concílio de Trento foi um concílio que a igreja proclamou, houve o conclave de um concílio, assim que Lutero sai da igreja católica e começa a dizer que não existe missa, Jesus não está no Santíssimo Sacramento, não existe sacerdócio, não existe o corpo, o sangue de Cristo, é tudo memória, é só uma lembrança. Aí a igreja vai
chamar o Concílio de Trento, e no Concílio de Trento vai ficar muito claro: Jesus é o Santíssimo Sacramento, mistério da transubstanciação, corpo, sangue, alma e divindade, é o sacrifício de Cristo, o mesmo sacrifício que aconteceu no Calvário, que aconteceu na Quinta-feira Santa, porque quinta-feira e sexta-feira não tem separação. Guardem isso, não foi um sacrifício na quinta e um sacrifício na sexta, é o mesmo sacrifício, de uma forma cruenta, derramamento de sangue, incruenta, sem o derramamento de sangue. Então a missa, ela é o sacrifício sem derramamento de sangue. Não que Jesus não derrame seu sangue, ele derrama, mas de uma maneira incruenta. E o Concílio Vaticano II, no documento sobre liturgia, que chama Sacrosanto Concílio, vai definir assim a Santa Missa: na última ceia, na noite em que seria traído, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, que perpetuaria o sacrifício da cruz durante os séculos, até que voltasse. Legou assim à sua igreja como a esposa amada, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade e banquete pascal, em que se torna Cristo, em que a mente se encha de graça, em que nos é dado o penhor da glória futura. A missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo sacrifício acontecido no Calvário. São Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, e aí nós vamos entrar já na parte da tradição apostólica, que já tinha como o valor sacrificial da missa. Porque é preciso que fique muito claro a nós que a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, ela não é uma presença gloriosa, de modo algum. Claro, Jesus está ressuscitado, Jesus é o Senhor, nós rendemos-lhe glória no Santíssimo Sacramento, porque Ele está ali presente no seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas sempre é uma presença sacrificial, porque Jesus ali, Ele se fez alimento. Para Jesus se fazer alimento é necessário o sacrifício, porque ali é a maneira mais pobre que uma pessoa, e só Deus poderia fazer isso, de estar. Ser alimento para outro é a coisa mais pobre que alguém pode chegar, é ser alimento. Então a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento já é uma presença sacrificial, que vem do sacrifício da missa. É como se Jesus exposto no ostensório, que nós adoramos com todo louvor, com toda a honra e com toda a glória que se deve dar ao Santíssimo Sacramento, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma presença de sacrifício, é uma continuação do sacrifício da missa, e não uma presença gloriosa, apesar de que o que coroa o sacrifício de Cristo é a sua ressurreição. Mas a presença de Jesus se fazer alimento para nós, é sacrifício, porque há um aniquilamento de Cristo. Ele se faz alimento, ele se torna alimento que vai ser ingerido por nós. Então ele se faz alimento, e se fazendo alimento, ele está se doando em sacrifício, porque quem é alimento para o outro, é a maneira mais pobre de ser para alguém, é ser alimento. E Jesus, não se apegando à sua glória, ao seu senhorio, e ele já deu uma demonstração de pobreza enorme sendo homem, e ele mostrando ainda mais o seu amor por nós, se faz alimento. Então não bastou se dar na cruz, não bastou o seu sacrifício da sexta-feira, ele ainda se dá em sacrifício na quinta, perpetuando o sacrifício da sexta na Santa Missa. Então a Eucaristia, ela é sacrifício. A presença de Jesus no Santíssimo Sacramento já é sacrifício. O Concílio Vaticano II vai dizer que a Santa Missa é o Santíssimo e Augustíssimo sacrifício da missa. Muitas pessoas vão dizer, não, é a celebração eucarística, a Santa Ceia do Senhor, isso ou aquilo. Não, ela pode ser sim, ela tem a dimensão de banquete, ela tem a dimensão de alimento, tem a dimensão de convivência fraterna, mas acima de tudo e primordial, ela é o sacrifício do Calvário. Não há diferença nenhuma.
A mesma missa que Nossa Senhora participou olhando para Jesus na cruz é a que nós participamos. É a mesma, a única, não é outra. É a mesma. Quem estava no Calvário, na Sexta-feira Santa, e quem está numa missa, está diante da mesma paixão. Aí nós vamos ver, muitos estão como os soldados romanos, né? Vê como as pessoas participam da missa hoje com indiferença, mascando chiclete, nem sabe o que está acontecendo. É igual os soldados romanos. E muitos como Nossa Senhora, como João, como Maria Madalena, dizendo: Senhor, piedade, piedade, o seu sacrifício me alimenta, o seu sangue me salva, piedade, Jesus, piedade, e se alimenta do Cordeiro, que é o grande penhor, é a grande graça, é onde é o cume do sacrifício, que é se alimentar do Cordeiro na missa, é o grande cume da missa, porque lá no Antigo Testamento, no sacrifício da libertação, eles tinham que comer o cordeiro sem mancha, o cordeiro imaculado, o cordeiro que foi assado num pedaço de pau em forma de cruz, um graveto. Da mesma maneira, Jesus se dá como alimento na cruz. O nosso alimento, a missa, é o nosso alimento. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A cada elevação da Santa Missa, a cada vez que Jesus é elevado no altar, é novamente a cruz sendo exposta para nós. Porque a presença de Cristo no Santíssimo Sacramento é uma presença sacrificial. O Santo Padre, na encíclica Ecclesia da Eucaristia, ele vai deixar muito claro e combater profundamente todas essas heresias que se levantam contra a presença real de Jesus, dizendo que é uma ceia fraterna, que é um alimento comum, que não é sacrifício, é só um banquete. Ele vai dizer assim, ó: nas próprias palavras do Salvador ao instituí-lo, ele não se limitou a dizer: isto é meu corpo, isto é meu sangue, mas acrescenta: entregue por vós, derramado por vós. Não se limitou a afirmar que o que lhes dava a comer e a beber era seu corpo e o seu sangue, mas exprimiu também o valor sacrificial. O valor de sacrifício, a entrega de Jesus é uma entrega de sacrifício, de paixão, de derramamento de sangue, de uma forma incruenta. O Catecismo da Igreja Católica, na parte que vai falar da Eucaristia, ele vai deixar muito claro que a missa é o sacrifício. Missa é sacrifício, é o sacrifício de Cristo, o sacrifício de louvor, um sacrifício de expiação, sacrifício de libação. É o sacrifício de Cristo, de uma maneira inseparável. Não se separa a sexta-feira e a quinta, não se separa a missa que nós celebramos, a missa que está acontecendo em qualquer igreja neste momento, do Calvário, é a mesma. Não é uma nova missa, não é um novo sacrifício. Independente de qual celebrante que celebre, quem está celebrando é o mesmo sacrifício. É o mesmo sacrifício, porque o sacerdote celebra in persona Christi, na pessoa de Jesus. É o próprio Cristo celebrando. O sacerdote empresta a voz ao Senhor, dizendo: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Vai dizer o Catecismo: todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, efetua-se a obra da redenção. A missa é o que salva a humanidade. Se não houver missa, não há salvação, porque a missa é o sacrifício. Por isso que o valor da missa é incomparável a qualquer outra obra de piedade, obra de adoração. Uma vida inteira de adoração não é comparável a uma missa, celebrada por pior padre que você imaginar. O padre mais impiedoso que você imaginar, ele celebrando é o sacrifício de Cristo. Só que de uma maneira mal celebrada, mal amada, sem adoração, mas é o sacrifício de Jesus. É o sacrifício acontecido na Quinta-feira Santa. Jesus ali, ele derrama o seu sangue e salva toda a humanidade. Isso é tão claro para as primeiras comunidades que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aí nós vamos ver já
a tradição apostólica do sacrifício de Cristo, onde os apóstolos já entenderam o sacrifício de Jesus. Vai dizer assim São João: de fato, eis o que eu recebi do Senhor e o que vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, após ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo em prol de vós, fazei isto em memória de mim. Ele fez o mesmo quanto o cálice, após a refeição, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que deles bebedes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Após a consagração do corpo e o sangue de Jesus, o sacerdote vai dizer: eis o mistério admirável da fé. E nós respondemos: anunciamos, Senhor, e proclamamos a vossa ressurreição. A igreja chama isso de amnésime, ou memorial. E como memorial nós precisamos entender que memorial não é lembrança, é atualização, tornar presente. Quando a igreja reza este memorial, da mesma maneira que o São Paulo vai dizer: eis que recebi do Senhor. E aqui, este receber do Senhor não quer dizer que quando São Paulo estava indo para Damasco e ele caiu do cavalo e Jesus apareceu para ele, que Jesus ensinou para ele isso ali. Esse receber do Senhor é o que ele recebeu dos apóstolos, o que ele recebeu de Pedro, o que ele recebeu de Tiago, o que ele recebeu de algum outro apóstolo. Já é a tradição apostólica, já era o que os discípulos celebravam. Os discípulos já entendiam que a celebração da missa era o sacrifício. Eis o que eu recebi do Senhor. Ele tomou o pão e disse: entregue por vós, isto é meu corpo entregue por vós, isto é o meu sangue entregue por vós. E toda vez que nós fazemos isso, nós estamos anunciando a sua paixão, morte e a sua ressurreição. O grande memorial, aquele memorial, Jesus ele vai ser muito fiel ao Antigo Testamento, porque ele vai pegar o sacrifício de Moisés e dar uma nova entonação no seu sacrifício, porque o seu sacrifício vai ser a verdadeira libertação. Não vai ser mais a carne do cordeiro que nós vamos comer, vai ser a carne de Jesus. E fica claro que o pecado entrou no mundo por um alimento. Adão e Eva comeram do fruto proibido, e a salvação vem por um alimento, a carne do cordeiro.